Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 4.5 Ordem Unida. A Ordem Unida no Clube de Desbravadores tem como principais objetivos proporcionar aos desbravadores e às unidades os meios de se apresentarem e se deslocarem em perfeita ordem, em todas as circunstâncias, desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência, que são fatores preponderantes, construir uma verdadeira escola de disciplina e permitir que o clube apareça em público, de forma elegante e marcial. Capítulo 4.5.1 Conceitos básicos. Formação é a disposição dos elementos de um grupo em linha ou em coluna. Exemplo, formação por 4, em que são formadas 4 colunas. Formação por unidades, em que os capitães assumem as suas unidades na testa e o restante se posiciona um atrás do outro, do maior para o menor. Para ver as imagens, é só olhar a partir da página 130. Linha. Quando os desbravadores estão dispostos um ao lado do outro. Fileira refere-se à profundidade e linha à vista lateral de um mesmo grupo. Fileira é a formação em que os desbravadores estão colocados na mesma linha, um ao lado do outro, tendo todos a frente voltada para o mesmo ponto. Intervalo é o espaço entre dois desbravadores colocados na mesma fileira, um do lado do outro. Coluna, quando os desbravadores estão um atrás do outro, independente da distância, sem intervalo entre blocos ou grupos. Cobertura é o espaço entre dois desbravadores, onde estes estão um atrás do outro. Testa é o desbravador à frente de cada coluna. A soma da testa de cada coluna forma a testa do grupamento. Retaguarda ou cauda, último desbravador ou última fileira, desbravadores de uma formação. Alinhamento, disposição de vários desbravadores enfileirados em uma linha reta, todos voltados para a mesma direção, um ao lado do outro. Cadência, sucessão harmoniosa de sons e movimentos, determinada pelo desbravador base. Desbravador base é um desbravador pelo qual o grupo regula sua cobertura, alinhamento e marcha. Este é o testa da coluna da direita. Distância é o espaço entre dois desbravadores, um atrás do outro e voltados para a mesma frente. Profundidade, espaço entre a testa do primeiro e a retaguarda do último desbravador de cada formação. 4.5.2 Formas e vozes de comando. Há 4 meios de comando que podem ser usados em ordem unida. Voz é a maneira padronizada pela qual o instrutor exprime verbalmente sua vontade. A mais usada em ordem unida, pois permite a execução simultânea e imediata. Apito. Comando por meio de apitos serão dados mediante o emprego de silvos longos e curtos. Longos para advertência e curtos para execução. Corneta. Serão utilizados de acordo com o respectivo manual de toques e marchas das Forças Armadas, recomendados somente para clubes que já estão em adiantado progresso e conhecimento em ordem unida. Gesto. Utilizado à distância quando não houver condições dos comandos em viva voz. As vozes de comando são divididas em 3 partes. Voz de advertência. É uma alerta que se dá ao grupo, prevenindo para o comando que será anunciado a seguir. Exemplo, atenção clube, atenção unidade, atenção grupamento. A voz de advertência pode ser omitida quando se enuncia uma sequência de comandos. Exemplos, clube, sentido, esquerda, volver. Não há necessidade de repetir a voz de advertência antes. Voz de comando é o comando propriamente dito. Tem por finalidade indicar o movimento a ser realizado pelos desbravadores. Exemplos: sentido, cobrir.
O comando propriamente dito, em princípio, deve ser longo. O comandante deve esforçar-se por anunciar correta e integralmente todas as palavras que compõem o comando. Tal esforço, porém, não deve ser levado ao extremo de prejudicar a energia com que o mesmo deve ser enunciado, porque isto comprometerá a uniformidade de execução pelo grupo. Este cuidado é particularmente importante em comandos propriamente ditos, que correspondem à execução de movimentos preparatórios, como foi mostrado acima. Quando a voz de execução é uma palavra oxítona, ou seja, com a última sílaba tônica, o instrutor deve alongar a enunciação dessa sílaba, sendo esta enérgica. Exemplos: vou ver, descansar. Já quando essa voz é uma palavra paroxítona, ou seja, com a penúltima sílaba tônica, o instrutor quase não pronuncia a sílaba final. Exemplo: marche. As vozes de comando devem ser claras, enérgicas e de intensidade proporcional ao número de desbravadores. Uma voz de comando emitida com indiferença só poderá ter como resultado uma execução displicente. O instrutor deverá emitir as vozes de comando na posição de sentido, com a frente voltada para o grupo e de um local em que possa ser ouvido e visto por todos os desbravadores. Nos desfiles, o instrutor dará as vozes de comando do lado que se encontra a autoridade, ou símbolo, a quem será prestada a continência, com a face voltada para o clube. As vozes de comando devem ser rigorosamente padronizadas, para que a execução seja sempre uniforme. Para isto, é necessário que os instrutores de ordem unida as pratiquem individualmente, antes de comandarem um grupo. Entre a voz de comando e a voz de execução, deve-se dar uma pequena pausa para a assimilação do comando. 4.5.3 Comandos a pé firme. Em forma. Ao comando, clube, unidade, etc., frente para tal ponto, coluna por 1, 2, 3, etc., ou linha de 1, 2, 3, fileiras, seguindo da execução em forma, cada desbravador desloca-se rapidamente para o seu lugar e na posição de sentido. Toma as distâncias em intervalos regulamentares, se for o caso. Logo em seguida, é passado automaticamente à posição de descansar e mantém-se em silêncio. Sentido. O desbravador fica imóvel, em silêncio, olhando para frente, para a nuca do companheiro. Os calcanhares se unem com o bater do calcanhar direito e as mãos batidas na coxa, as pontas dos pés abertas em 45 graus, como se os pés fossem os ponteiros de um relógio marcando 1h50. As mãos espalmadas na altura das coxas, mantendo os braços levemente dobrados, com os cotovelos na direção do corpo, retos, busto aprumado e cabeça e ombro erguidos. Esta posição é a base de todas as outras na ordem unida. Para ver as imagens, é só olhar a partir da página 137. Descansar. Este comando só pode ser dado a partir da posição de sentido, com o mover e bater do pé esquerdo para o lado, mantendo o corpo confortavelmente distribuído entre os dois pés à mesma distância entre um ombro e outro. Simultaneamente, a mão esquerda segura o punho da mão direita fechada na altura da cintura, em posição confortável. O desbravador permanece em silêncio e em forma. Esta é a posição usada para entrar em forma, bem como para os seguintes comandos: frente para a direita, frente para a esquerda e frente para a retaguarda. À vontade. A partir da posição de descansar, mantendo a posição e em forma, isto permite ao desbravador ficar à vontade, podendo falar e se mexer, mantendo a posição do pé direito como base. A contraordem é a atenção, onde o desbravador retorna à posição de descansar. Para o voto, posição. O clube de desbravadores não adota o comando apresentar armas. Em lugar disto, adota a posição para o voto.
A partir da posição sentido, o desbravador levanta sua mão direita, à frente, rente ao corpo, até a altura do ombro, com a palma da mão para frente, os dedos unidos e o polegar cruzando a palma. Esta é a posição de Maranata. Os 4 dedos são os 4 As da palavra Maranata: amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Cristo. O polegar cruzando significa o cristão curvado, em reverência a Deus. A contraordem é descansar posição. Posição para a oração. A posição para a oração é uma atitude de reverência a Deus. Ela deve ser comandada a partir da posição descansar. Então o desbravador segurará o punho direito, mão direita fechada com a mão esquerda, à altura do cinto. Retira-se qualquer cobertura usada na cabeça e inclina-se a cabeça, fechando os olhos. Os pés permanecem como estavam. Após o término da oração, os desbravadores retornam automaticamente para a posição descansar. Cobrir. A partir da posição de sentido, todos estendem o braço esquerdo para frente, com exceção da testa, que o estende para o lado, sendo o braço estendido à altura do ombro do desbravador, independente do tamanho do desbravador, da frente ou ao lado, a palma está para baixo. Este comando é usado para acertar o alinhamento e a cobertura. A contraordem é firme, onde o desbravador abaixa o braço e volta à posição de sentido. A cobertura está correta quando o desbravador, olhando para a frente, enxergar somente a nuca do companheiro que o precede. O alinhamento estará correto quando o desbravador, conservando a cabeça imóvel, olhar para a direita e para a esquerda, no canto do olho, sem que seja necessário virar a cabeça, verificar que se encontra no mesmo alinhamento que os demais companheiros de sua fileira. Cobrir sem intervalo. Segue o mesmo padrão do comando cobrir, com a diferença de que a testa cobre com o braço esquerdo dobrado, com a mão fechada tocando a cintura e o cotovelo tocando o braço direito do colega ao lado. Perfilar. Partindo da posição descansar e estando o grupo em linha para retificar o seu alinhamento, será dado o comando base desbravador tal, nome do desbravador, pela direita, pela esquerda ou pelo centro, perfilar. Após enunciar base desbravador tal, o comando dá uma pausa para que o desbravador se identifique, dizendo em voz alta e energicamente seu nome e erguendo seu braço direito. Após abaixar seu braço, o comando continua, pela direita, pela esquerda ou pelo centro, e dá nova pausa para que o grupo tome posição de sentido e só então o comando completa, perfilar. A execução se faz com toda a testa e a coluna do desbravador base posicionando sem cobrir, e ao mesmo tempo todos os que não são da coluna base voltarão vivamente seu rosto na direção do desbravador da coluna base que estiver em sua mesma linha. Em seguida, corrigirão distâncias e intervalos, sem erguer o braço esquerdo. Portanto, este comando é dado em 3 tempos. Exemplo: o desbravador base se chama Pedro e está no centro. Base desbravador Pedro. Espere ele erguer o braço direito e gritar Pedro. Pelo centro, espere o grupo executar sentido. Perfilar. Os desbravadores da testa da coluna base executarão o comando cobrir, inclusive o desbravador Pedro. Todos os demais desbravadores que não são da coluna do Pedro devem ao mesmo tempo virar o rosto energicamente para a coluna base, olhando o desbravador que está em sua mesma linha na coluna do Pedro, inclusive os desbravadores da testa. Caso o instrutor queira reduzir os intervalos, pode-se usar o comando base desbravador tal sem intervalo pela direita, pela esquerda ou pelo centro, perfilar. O comando deve ser executado exatamente como o perfilar convencional. A diferença é que os desbravadores da testa cobrem sem intervalo. Frente para a retaguarda. Com o grupo em descansar, após o comando, todos dão um pulo, fazendo um giro no ar de 180 graus pela esquerda, dando um grito característico. Ha!
ou alguma combinação do grupo, como por exemplo o nome do clube ou unidade, sem, no entanto, deixarem a posição descansar. Frente para a esquerda segue o mesmo princípio do comando frente para a retaguarda, só que o grupo dá um giro de apenas 90 graus também pela esquerda. Frente para a direita segue o mesmo princípio do comando frente para a esquerda, só que o giro de 90 graus é pela direita. Fora de forma. Após o comando marche, o desbravador bate fortemente seu pé esquerdo no chão, à frente, rompendo marcha. Pode-se combinar um grito característico antes de romper a marcha, como o nome do clube, da unidade ou mesmo desbravadores. 4.5.4 Voltas a pé firme. Esquerda. Após o comando volver, o desbravador voltar-se-á para o lado esquerdo, a um ângulo de 90 graus, sobre o calcanhar do pé esquerdo e a planta do pé direito. Terminando o movimento, assentará a planta do pé esquerdo no solo, unirá depois o pé direito, batendo energicamente os calcanhares. Direita. Após o comando volver, o desbravador voltar-se-á para o lado direito, a um ângulo de 90 graus sobre o calcanhar do pé direito e a planta do pé esquerdo. Terminando o movimento, assentará a planta do pé direito no solo, unirá depois o pé esquerdo, batendo energicamente os calcanhares. Meia volta. Após o comando volver, o desbravador voltar-se-á para o lado esquerdo, a um ângulo de 180 graus, sobre o calcanhar do pé esquerdo e a planta do pé direito. Terminando o movimento, assentará a planta do pé esquerdo no solo, unirá depois o pé direito, batendo energicamente os calcanhares. Oitava, à esquerda. O desbravador voltar-se-á para o lado esquerdo, a um ângulo de 45 graus, sobre o calcanhar do pé esquerdo e a planta do pé direito. Terminando o movimento, assentará a planta do pé esquerdo no solo, unirá depois o pé direito, batendo energicamente os calcanhares. Oitava, à direita. Após o comando volver, o desbravador voltar-se-á para o lado direito, a um ângulo de 45 graus, sobre o calcanhar do pé direito e a planta do pé esquerdo. Terminando o movimento, assentará a planta do pé direito no solo, unirá depois o pé esquerdo, batendo energicamente os calcanhares. Olhar à direita, esquerda. A partir da posição de sentido, após a voz de execução, os desbravadores girarão a cabeça energicamente para o lado direito e esquerdo, sem desviar a linha dos ombros e sem modificar a posição. O contracomando é olhar frente. Observação: a testa e a coluna base não executam o comando. 4.5.5 Movimentos em marcha. Marche. Usado como voz de execução para os comandos em marcha, pode ser precedido pelo tipo de passo, ordinário, acelerado, sem cadência, ou ainda pela direção a seguir, direção à direita, direção à esquerda. Sem cadência. Após o comando marche, os desbravadores romperão com o pé esquerdo, só que não precisam marchar, devendo apenas manter-se alinhados e em formação. Acelerado. Após o comando acelerado, o grupo responde com Rá e flexiona os antebraços à altura dos cotovelos. Então dá-se o comando marche e o grupo rompe marcha em ritmo acelerado, mas mantendo a cadência e o alinhamento. Ordinário. Após o comando marche, o grupo rompe marcha, sempre com o pé esquerdo e mantém uma cadência em ritmo de passo normal, em média 116 passos por minuto, porém com postura marcial, batendo os pés no chão com a mesma força. Os braços deverão fazer um movimento acompanhando o movimento do corpo, sendo a mão com os dedos espalmados e unidos e chegando à altura do cinto. Marcar passo. Geralmente utilizado para marcar a cadência. Os desbravadores deverão estender os braços ao lado do corpo, mantendo os dedos unidos e espalmados. O desbravador então começa a marchar sem sair do lugar, elevando um pouco mais os pés, mas sem exageros.
pode ser desfeito com o comando alto ou em frente, onde os desbravadores rompem marcha em passo ordinário. Em frente. Este comando é dado quando o grupo está executando o marcar passo. Deve ser dado sempre no pé esquerdo, então o desbravador marcará mais um passo com o pé direito e romperá a marcha em passo ordinário com o pé esquerdo. Alto. Deve ser usada uma voz de advertência antes, pois o alto é a voz de execução. Preferencialmente é dado no pé esquerdo, mas independente disto, conta-se 2 passos a partir do pé direito, parando a marcha no segundo passo, ou seja, no esquerdo. Ao parar, unem-se os pés, levando o direito energicamente junto à esquerda, e as palmas das mãos batidas contra as coxas, retornando assim à posição de sentido. No passo acelerado, contam-se 4 passos ao invés de 2, parando no quarto. Passos em frente. O instrutor informará a quantidade de passos a serem dados, sempre em número ímpar, e após o comando marche, os desbravadores romperão marcha. Só que ao completar o número de passos exigidos, eles automaticamente executarão o alto no último passo, sem que este seja dito pelo instrutor. Este comando é usado para deslocamentos curtos. Exemplo, 5 passos em frente, marche. 4.5.6 Voltas em marcha. As voltas em marcha só deverão ser executadas nos deslocamentos em passo ordinário. Direita. Após o comando volver, que deverá ser dado no pé direito, com o pé esquerdo, o desbravador dará um passo mais curto e volverá à direita, sobre as plantas dos pés, prosseguindo a marcha com o pé esquerdo na nova direção. Esquerda. Após o comando volver, que deverá ser dado no pé esquerdo, com o pé direito, o desbravador dará um passo mais curto e volverá à esquerda, sobre a planta dos pés, perseguindo a marcha com o pé direito na nova direção. Oitavo à direita. Após o comando volver, que deverá ser dado no pé direito, com o pé esquerdo, o desbravador dará um passo mais curto e volverá à direita em 45 graus, sobre as plantas dos pés, prosseguindo a marcha com o pé esquerdo na nova direção. Oitavo à esquerda. Após o comando volver, que deverá ser dado no pé esquerdo, com o pé direito, o desbravador dará um passo mais curto e volverá à esquerda em 45 graus, sobre as plantas dos pés, prosseguindo a marcha com o pé direito na nova direção. Meia volta. Após o comando volver, que deverá ser dado no pé esquerdo, com o pé direito, o desbravador dará um passo mais curto e fará um giro de 180 graus, sobre as plantas dos pés, sempre pelo lado esquerdo, prosseguindo a marcha com o pé direito na nova direção. Olhar à direita ou esquerda. A voz de execução é dada no pé esquerdo. Depois, o desbravador dará um passo com o pé direito e no próximo passo esquerdo, ele baterá mais forte o pé no solo e girará a cabeça para o lado direito ou esquerdo, sem que isso interrompa a marcha. A testa e a coluna base não executam o comando. O comando é desfeito pelo olhar frente. 4.5.7 Considerações finais. O ensino da Ordem Unida para o novo desbravador deverá ser inicialmente individual. A instrução coletiva só deverá ser iniciada após o desbravador ter conseguido destreza na execução individual dos movimentos. As instruções deverão ter um desenvolvimento gradual, isto é, começar pelas partes mais simples, atingindo progressivamente as mais difíceis. Os treinos deverão ser frequentes, mas de no máximo 30 minutos, para que os desbravadores não cansem, pois isto pode fazer com que eles criem repulsa pelo exercício e progressivamente pelo clube. A Ordem Unida sempre deverá ser dirigida por um instrutor que siga os princípios cristãos defendidos pelos adventistas do sétimo dia, de forma a não ridicularizar e nem menosprezar ninguém, fazendo com que o desbravador que errou o comando pague com alguns castigos físicos. Um instrutor deve tratar todos de forma igualitária e respeitando as limitações individuais, mas mesmo assim mantendo uma postura firme, de forma a obter o respeito do grupo.
É proibido a qualquer clube de desbravadores realizar ou promover instrução, treino ou concursos de ordem unida nas horas sabáticas. Comandos errados não devem ser executados.